Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Quero ler com os irmãos Tiago 4, o versículo 13 e o 14. Amém? Fala assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amém? Pai querido, entrego, Senhor, esse culto diante de Ti, Senhor. Tu já tem falado conosco nessa noite, Senhor, Teu Espírito Santo já está aqui, Senhor, nos consolando, nos ensinando, Senhor Deus. Mas eu coloco, Senhor, tudo que eu falar aqui que venha de Ti, Pai. Que Tu possa estar nos ensinando, fortalecendo a nossa fé, dando direção, encaminhando tudo, Senhor, nesse culto e nas nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo se faça presente a cada dia, Senhor, na vida dos meus irmãos, na minha vida, para que a gente possa realmente seguir forte, dando um bom testemunho e seguindo, Senhor, tudo aquilo que Tu tem planejado para nós, Pai. Que o Teu querer se cumpra em nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Então, aqui, um versículo falando da falibilidade dos projetos humanos. Os nossos projetos, eles são falíveis. Nós pensamos muitas coisas, desejamos muitas coisas, mas nós não sabemos muitas vezes se isso que nós buscamos, desejamos e planejamos é o que Deus quer para as nossas vidas. Eu fiquei bem feliz, assim, porque eu sempre peço para Deus me confirmar se a palavra que eu estou trazendo é o que realmente Deus quer falar. Então, quando o irmão Nelson leu aquele versículo, ele começou exatamente do jeito que eu havia pensado que eu gostaria de começar. Que nós estamos encerrando um ano, de 2025, e a gente começa a pensar o que aconteceu de bom nesse ano, o que nós conseguimos realizar dos nossos planos, tudo aquilo que nós sonhamos lá no finalzinho de 2024, o que nós conseguimos fazer, o que deu errado, qual que foi algo inesperado que aconteceu, que trouxe algum prejuízo, alguma tristeza nas nossas vidas. Então, quantos sonhos nós tínhamos, metas, planos, e quantas coisas nós conseguimos fazer. Então, é um período de reflexão, realmente, como o Nelson falou. Ele leu um versículo bastante interessante, e é bem natural de todo ser humano chegar nesse momento do ano e começar a pensar. E muitas vezes isso traz tristeza, porque a gente tinha algumas metas e alguns planos que não conseguimos realizar. Às vezes isso traz tristeza, traz alguma decepção, nos sentimos fracos, falhos, porque não conseguimos fazer algumas coisas. Ou pode trazer também alegria por aquilo que nós conquistamos. Como o Nelson falou, ele teve lutas, ele teve problemas, como todos nós, mas todas as bênçãos de Deus superaram o sofrimento, a dor, as lutas que ele passou. Assim deve ser na nossa vida, porque Deus tem nos dado tudo, apesar das lutas, de tudo que nós passamos, porque enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter lutas, decepções, tristezas, mas Deus, Ele tem guiado a nossa vida. Aquele versículo que o irmão falou, fala disso, que Deus ouve a todos que se chegam perto dEle, que chegam com sinceridade, crendo que Ele é poderoso. Então, Ele tem nos guiado. Aqui, hoje, nós não temos nenhum visitante. Então, somos todos da casa, todos que conhecem a palavra de Deus e sabem o poder que Ele tem, o quanto que Ele tem curado, o quanto que Ele tem feito obra e maravilhas na nossa vida. É claro que nós vamos passar por lutas, porque essas lutas aperfeiçoam a nossa fé. E Deus permite certas lutas. Então, esse versículo aqui, ele está falando que as pessoas, no geral, o ser humano, planeja muita coisa. Muitas vezes fala, eu vou a tal cidade, eu vou enriquecer, eu vou trabalhar lá, eu vou fazer com o meu suor, com o meu sacrifício, eu vou ganhar. Aqui falando de riqueza material mesmo. E aí Deus nos leva a pensar,
Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Como é que você pode, né, ter certeza? E daí fala no 15, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Então, o que está falando aqui? Não quer dizer que nós não podemos fazer planos, nós não devemos sonhar ou planejar a nossa vida. Não é isso que está falando a Bíblia, não é isso que Deus nos leva a pensar. Mas que tudo aquilo que nós sonharmos, planejarmos e queremos, né, fazer da nossa vida, deve se colocar primeiro Deus nesse objetivo. Perguntar a Ele, colocar diante dEle, se é isso que Ele quer para a nossa vida. E saber esperar a resposta de Deus. Entender o tempo, né, de Deus, que pode ser longo para vir essa resposta, pode ser rápido. Então, nesse tempo, né, de meditação, de final de ano, né, eu convido os irmãos a pensar em tudo que realmente aconteceu na nossa vida e analisar os erros e acertos para que no ano que vem a gente possa fazer alguma coisa diferente, talvez. Colocar Deus em primeiro lugar, não confiar na nossa própria força, no nosso próprio juízo, mas entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, começa um ano, né, nós começamos a sonhar, a ter expectativas, e, como eu falei, a Bíblia não está falando para a gente que não se pode sonhar de maneira nenhuma, né? O erro está em não colocar Deus no controle. E nós que conhecemos a Deus, Ele deve ser o primeiro a ser consultado. Essa palavra não é para nos desanimar, mas é para nos encorajar a ter sonhos, a ter metas, a ter planos, a ter objetivos, mas colocar diante de Deus, segundo a vontade dEle, conforme eu li ali no versículo 15. Ele ensina a entregar todos os nossos sonhos e planos a Ele. Não confiar na nossa própria força, na nossa independência, no nosso poder de decisão, porque nós temos poder para decidir qualquer coisa na nossa vida. Mas será que essa decisão é aquilo que Deus quer? Será que é isso que Ele quer para nós? Nós não sabemos nem como vai ser o nosso amanhã. Né? Aqui fala também para não confiar nas riquezas. O Jurildo falou esses dias atrás num culto aqui que o mal não é a riqueza, o poder financeiro, o ter dinheiro, mas muitas vezes as pessoas confiam nas riquezas. Por exemplo, se alguém tem uma doença, vai procurar primeiro todos os recursos médicos, né, que existam, e não há problema nisso, mas procura tudo. Se não há nenhum tipo de recurso que possa curar essa pessoa, aí sim ela vai atrás do milagre de Deus, só nesse momento. Por quê? Porque nós confiamos antes em tudo que é palpável. Eu posso confiar numa pessoa que eu estou vendo, eu posso confiar no dinheiro que eu tenho, no poder que eu tenho, qualquer coisa que eu consigo ver. Agora, entregar a Deus, em primeiro lugar, isso já é mais difícil para o ser humano. Então, aqui ó, no capítulo 5, já começa a falar: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas. Então, a Bíblia nos leva muito a pensar nisso. Um paralelo entre crer em Deus e crer nas riquezas, crer na própria autonomia, na independência do homem. E nós não devemos jamais confiar nisso, na nossa própria razão, na nossa riqueza. O Jurildo falou aquela vez a palavra que Jesus falou, né, que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Por que isso? Não quer dizer que o rico não tem direito à salvação, mas é exatamente isso, que ele confia muito na sua própria riqueza. Tem dificuldade de se entregar a Deus. Né? Então, é um erro que nós não devemos cometer. E aqui no início de Tiago, no capítulo 1, é bem interessante porque ele fala da paciência. Ali no versículo 2, né? Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé,
obra a paciência. Então, ele não está falando de paciência nesse contexto, que depois ele chega lá naquele versículo que nós lemos, por uma coincidência, um acaso. As coisas estão muito ligadas. Porque devemos ter alegria quando nós somos provados. Porque a prova da nossa fé obra a paciência. Então, quando a gente é provado, a gente passa por alguma luta, alguma dificuldade, alguma dor, alguma tristeza, e nós perseveramos, ficamos firmes, essa prova da fé, ela gera a paciência, ela nos torna pacientes. E em algumas versões fala de longanimidade, que a longanimidade ela supera a paciência. Ser paciente é bom, mas ser longânimo é maior ainda. Longânimo quer dizer ter um longo ânimo, é como se fosse uma paciência, um ânimo esticado ao extremo. Fica uma pessoa que consegue esperar, ter aquela paciência maior que tudo, assim, uma paciência que confia só em Deus, ser longânimo. O que quer dizer longanimidade? Quer dizer que conseguimos suportar períodos difíceis sem ficar reclamando ou se lamentando. Então, é aquela pessoa, muitas vezes, assim, que a gente vê que está doente, está sofrendo, mas você vai conversar com ela, ela te consola, ela está cheia do Espírito de Deus, porque ela está confiando em Deus. Essa é uma pessoa longânima, que suporta períodos difíceis sem ficar reclamando. Porque se a gente for passar por uma luta na nossa vida e ficar reclamando o tempo todo, que testemunho é esse? Todas as pessoas que não acreditam em Deus fazem isso. Se eu estou passando por uma dificuldade qualquer que seja, de doença financeira, de relacionamento, o que for, e eu vou ficar só me queixando e reclamando com as pessoas que convivem comigo, passar o dia inteiro reclamando, falando, resmungando, que diferença eu estou tendo de alguém que não conhece a Deus? Nenhuma. E nós conhecemos a Deus. A Bíblia fala várias vezes sobre as provações, sobre as lutas, mas que é para nós termos bom ânimo, porque nós, já vencemos, Jesus já venceu o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, então a nossa fé ela faz um grande diferencial na nossa vida. Então isso é ser longânimo. E Tiago está falando aqui sobre isso, ele começa a sua carta falando disso, que a prova da nossa fé ela gera essa paciência. Essa paciência ela vai nos fazer colocar todos os nossos planos e sonhos diante de Deus, para que Ele dê a resposta se realmente aquilo ali é o bom para mim ou não. Então, quando estamos passando por tempos difíceis que parecem não ter solução, que ninguém pode nos ajudar, a única opção que nós temos é confiar em Deus, confiar que Ele está conosco. A longanimidade, ela não nasce na nossa força de vontade, na nossa coragem, na nossa determinação. Não, mas ela vem do agir de Deus em nossa vida. Quanto mais eu me chego a Deus, quanto mais eu me rendo a Ele, quanto mais eu me sinto fraco, mais forte Ele pode estar na minha vida. Ela vem de uma vida rendida totalmente a Deus, uma vida entregue. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, quanto mais eu me achego a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai me transformando o meu caráter, aumentando a fé, me dando toda a direção para a minha vida. Essa é uma busca diária, constante e uma luta nossa, né? Todos os dias. Vem a prova, vem a batalha, nós entregamos a Deus e confiamos naquilo que Ele tem para a nossa vida e aprendemos a esperar e a ter paciência. Nós vivemos hoje numa sociedade imediatista. Então, hoje, mais do que nunca, assim, porque eu me lembro da época que eu era adolescente, jovem, não era como é hoje. Hoje é real. As coisas têm que ser imediatas, têm que ser para a hora, tem que ser agora. E as pessoas são treinadas, eu me lembro da época que eu participava de palestras e reuniões de trabalho, tem que ser proativo, tem que ter espírito de liderança, tem que ter determinação, tem que ter ousadia. Então, hoje, as pessoas não são mais ensinadas a esperar, a pensar, a ponderar, a ser paciente, porque isso pode parecer um sinal de fraqueza. Ser humilde pode ser um sinal de fraqueza.
As pessoas são ensinadas e treinadas, né, num ambiente de trabalho, a ser determinadas, a ser ousadas, a responder rápido. Quanto mais rápido responde a algo, melhor é. Mas Deus não leva por outro caminho. Pode ver que Deus sempre vai nos direcionar o contrário do que o mundo ensina. O mundo ensina algo e Deus leva para um caminho totalmente diferente. A ser paciente, a esperar, a entender o tempo de Deus. Né? Então, o mundo que nós vivemos é tudo para ontem. Tudo para ontem. Tudo tem que ter uma resposta rápida. Né? Eu convivendo com o Liba hoje, eu vejo como que as pessoas pedem coisa para ele que eu sei que vão demorar às vezes meses, mas a pessoa quer para agora. Isso é em tudo. É em tudo. É no trabalho, é na escola, é em faculdade, é onde a gente anda. Todo mundo quer que a gente haja muito rápido. Mas não é assim com Deus. Gravar isso, né? E então, a gente pode até pensar nos exemplos assim que eu pensei, né? Esses golpes, por exemplo, que são aplicados no WhatsApp, e vocês já viram? Ou na rua. Não, tem que ser agora. Se você não responder, não. Tem que ser muito rápido. Eles mandam, às vezes, dizendo que é uma filha que está sequestrada. Mãe, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Manda já, manda agora. Não é assim? Então, tudo que tem que ser muito rápido, geralmente tem alguma coisa errada. E outra coisa que eu pensei assim, as lojas aprenderam a fazer lives durante a pandemia, né, que foi o que sustentou muitas delas, e elas entenderam como que isso é bom. Até hoje elas continuam fazendo lives. De vez em quando eu recebo, vejo no Instagram ou recebo no WhatsApp que vai ter uma live tal dia, tal hora. Por quê? Naquelas lives ali eles começam, tem essa calça, é a última 38, quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer, e fica aquele leilão, e se você não comprar naquela hora, meu Deus, você nunca mais vai ter aquela calça. E te leva a um desespero, uma sensação de escassez, e você precisa daquilo, porque tem alguém ali lutando que também quer, e te fazem comprar, muitas vezes, aquilo que não precisa, e ainda elas já avisam que comprou na live não tem troca. Então, tipo assim, te forçam a comprar algo que muitas vezes não vai te servir, você vai se arrepender, mas você está ali naquela luta ali, você vai acabar comprando. Então, esse é o mundo que nós vivemos, que nos leva a ser acelerados o tempo todo, que nos leva a decidir tudo de forma rápida. Mas não é assim que Deus nos quer. Repito. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 12, 9. Então, eu falei, né, que muitas vezes, para sermos fortes, determinados, ousados, a gente tem que responder rápido e ser assim. Como aquela pessoa é decidida. Olha como que Deus nos quer. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vê como Deus nos quer diferente daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo fala. Cristo nos quer fracos diante dele, para que a força dele esteja em nós, para que a sabedoria dele esteja em nós. Ele quer proximidade conosco na hora da angústia, na hora da luta, das tomadas de decisões. Sempre que vocês tiverem que tomar uma decisão, irmãos, coloca diante de Deus. Não importa o tempo que demorar. Ele sabe daquilo que você está precisando. E lembre-se que a nossa força, ela se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Cristo, né, Deus, ele quer ser o nosso apoio, o nosso consolo, o condutor da nossa vida, da nossa história. Em Romanos 8, 25 fala assim: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, a fé é algo muitas vezes que nós não vemos. Nós não sabemos o que é melhor para nós, nós não conhecemos o amanhã, nós não temos certeza do que é o melhor para nós diante de Deus. Então, se nós esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E Deus vai acrescentar essa paciência em nós. Esperar é um exercício profundo e difícil. Não é fácil. Para nós que queremos respostas imediatas, principalmente,
A espera em Deus é um tempo em que Ele pode trabalhar e moldar o nosso caráter. Então, a gente vai esperando com paciência, com longanimidade, e Ele vai moldando o nosso caráter enquanto isso. Então, Ele molda o nosso caráter como? No momento de luta ou de tomada de decisão. Ele vai trazendo arrependimento, como a irmã Sunara falou, né, durante o louvor. Muitas vezes a gente faz algo que se arrepende, tem dificuldade de ir a Deus, a gente quer fugir, mas Ele nos leva a chegar mais perto dEle. Ele tem poder para nos perdoar. Esse tempo é um tempo de aprendizagem que a gente nunca vai esquecer, nunca vai perder. Liberação de perdão, cura interior, limpeza total da nossa alma e aumento da nossa fé. Então, tudo isso, esse momento de espera, ele vai nos levar a isso. Ele vai nos trazer toda essa grandeza, esse aprendizado. A paciência, ela não é uma espera passiva, ela é uma transformação ativa. Então, ser paciente, ter longanimidade, não quer dizer que você vai ser passivo, você não vai fazer nada na sua vida. Não, ao contrário, você vai se aproximar de Deus e Ele vai trazer a solução. Que eu acredito que é o versículo que o irmão Nelson leu, que depois eu quero ler também. Então, se essa paciência é uma transformação ativa, se ela está ligada à fonte de toda a riqueza, à fonte de toda a sabedoria, que é Deus. Se somos pacientes em Deus, nós vamos alcançar a sabedoria. Então, enquanto nós enfrentamos uma luta ou estamos vivendo um questionamento, não vemos isso como algo bom, é claro. Todo mundo que sofre não está achando, que bom, que alegria está sofrendo. Mas depois que nós recebemos a resposta de Deus, quando tudo acaba, nós pensamos, era por isso que eu passei por isso. Essa luta me fortaleceu. Isso tudo que eu vivi me fez aprender tal coisa. Nesse tempo todo, Deus também estava agindo. Amém, irmãos? Quero ler também com os irmãos 1 Coríntios 10, 13. Fala assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus é tão bom, ali em cima está o versículo que o irmão falou que gosta. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Tudo, a palavra sempre ela vai se confirmar. Então, aquele que está em pé, fique firme, vigie, ore, busque a Deus, coloque sua vida diante dele, cuide para não cair. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel para vos não deixar tentar acima do que podeis. Então, toda luta, toda dor, toda dificuldade, Deus sempre também trará para nós o escape. Ele trará a solução, Ele nos ajudará, Ele nos confortará. Amém? Eu li num livro que eu gostei bastante, um texto que dizia assim, Deus nos convida a caminhar sem enxergar para que possamos confiar nele e aprender que a paciência abre a nossa visão limitada e nos aprofunda na fé. Olha só, ele nos convida a caminhar sem enxergar, então caminhar como cegos, porque nós estamos caminhando pela fé e não por vistas, para que possamos confiar nele de tal modo que nós aprendemos que a paciência em esperar em Deus, né, ficar ali esperando a resposta dele, ela abre a nossa visão, que ela é limitada. Eu só consigo ver isso que eu estou vendo hoje aqui, só consigo ver o que eu estou vivendo aqui com vocês. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair ali no carro para ir embora. Então, ela abre a nossa visão e ela nos aprofunda na fé. Com essa fé, eu já consigo ver a vitória lá na frente, que Deus vai me dar. Provérbios 14, 29, fala assim, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, o longânimo ele é grande em entendimento, a longanimidade ela traz sabedoria. Aquele que é tardio para falar, tardio para irar-se, a longanimidade ela traz entendimento, sabedoria. Mas o de ânimo precipitado, aquele que é afoito,
que acontece uma coisa, ele já quer resolver, alguém fechou no trânsito, já xinga. Qualquer situação que você viva no dia a dia, o precipitado ele já vai xingar também, ele já vai responder à altura. Então, o ânimo precipitado, ele exalta a loucura. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer a longanimidade, que traz toda uma sabedoria. Então, quando a gente se entrega a Deus de todo o coração, Ele cumpre. Ele cumpre tudo aquilo que Ele tem destinado na nossa vida. O Salmo 40 também fala sobre isso. Salmo 40. Davi falando: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Então, Davi é um exemplo muito bom sobre ter paciência, sobre esperar. Ele foi ungido rei jovem, passou a vida dele durante muitos anos fugindo de Saul, enfrentando lutas, mas ele nunca desanimou. E ele esperava com paciência em Deus o tempo correto. Inclusive, quando mataram ao rei Saul e foram falar para ele como algo bom, ele se revoltou com isso, né? Porque não era isso que Deus queria. Deus ia dar o reinado a ele na hora que Deus quisesse e não precisava ninguém ir lá, né, matar ele ou querer se engrandecer dizendo que havia matado Saul. Então, ele é um exemplo maravilhoso de como se persevera em Deus, como se tem paciência em Deus, e não importando as lutas. Se nós lermos a história ali de Davi, ele passou por muitas e muitas e muitas lutas, mas ele nunca desanimou. E algo bem interessante que eu tenho como testemunho também o fato de escrever. Ele escrevia salmos quando ele estava triste, quando ele estava abatido, quando ele estava feliz, quando ele queria engrandecer a Deus. E isso ajuda também, irmão, sabe? Quando a gente passa por alguma luta, escrever uma oração e no futuro você lembrar, nossa, eu estava nessa dificuldade, eu estava passando por essa dor e Deus me ouviu. Eu tenho um exemplo assim que teve uns anos atrás aí que eu estava numa dificuldade bem grande, sofrendo, e eu não conseguia achar consolo humano, nada. E eu escrevi um pequeno trechinho falando da minha angústia. Ah, Deus me ouve, não sei o quê. Parece um salmo. É bem bonitinho até. Aí hoje em dia eu olho e eu me lembro de toda aquela tristeza que eu estava passando naquele momento e como Deus agiu depois na minha vida. Então, isso é algo que os irmãos podem fazer também. Quando estiver passando por dificuldade, escrever um salmo falando sobre aquilo que você está passando, direcionado a Deus. Agora, para 2026, escrever o que vocês estão sonhando, o que vocês desejam, o que vocês estão planejando, o que vocês querem para a vida de vocês, tanto materialmente como espiritualmente. E, quem sabe, no final do ano que vem, dar um testemunho. Né? Eu coloquei isso diante de Deus no início do ano, e Deus realizou, Deus me respondeu. É bem interessante e realmente funciona. Porque eu me lembro que eu escrevi, e daí, eu entreguei para Deus. Eu consegui entregar depois que eu escrevi. Foi bem legal, assim. E eu estava sofrendo bastante mesmo. E Filipenses 4:6... em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Então, entregar tudo a Deus, não estar inquietos, não estar incomodado, não estar sofrendo, ansioso. Ansiedade é algo que você já está sofrendo por muitas vezes, algo que nem aconteceu ainda, que talvez nem aconteça. Né? Mas entregar tudo a Deus, em petições, em orações.
já agradecendo, com ações de graça, porque você já está agradecendo, você está pedindo algo para Deus, está sofrendo, mas já está agradecendo pela vitória. E daí a paz de Deus, que ela excede toda a compreensão, todo o entendimento, ela vai guardar o nosso sentimento. Então, esse versículo aqui é muito precioso. Como que deve ser, então, o nosso colocar diante de Deus a nossa vida, os nossos planos? Nós buscamos a Deus, entregamos a Ele, como está aqui, né, pedimos ou colocamos algum planejamento, alguma meta que a gente quer, nós colocamos diante de Deus, nós esperamos com paciência a resposta de Deus, vem a resposta e aí nós agimos. O que geralmente a gente faz? Nós temos determinada coisa para resolver, nós agimos, dá tudo errado e aí nós temos que recorrer a Deus para Ele nos ajudar a consertar algo que deu errado. Não é assim que a gente faz? Eu acredito que a grande maioria faz isso. Primeiro nós agimos no impulso, sem pensar, e depois nós corremos para Deus. Deus, eu fiz e deu tudo errado, agora me ajuda, como é que eu resolvo? Então, não é assim a sequência certa e lógica. Nós temos que buscar Deus primeiro, esperar com paciência, a resposta de Deus vem. Como que Deus fala? Como que Ele responde? Ele responde muitas vezes através de uma pessoa que vai te falar algo. Ele responde num culto, ele responde num versículo bíblico que você lê e você diz, é isso, está aí. Ele responde através de uma pessoa sábia que vai te dar um conselho. Ele responde audivelmente, muitas vezes no teu coração, você ouve a voz de Deus. Quanto mais conectado com Deus, mais você vai ouvir. Hoje, por exemplo, para mim foi uma confirmação, porque está aqui, no meu início aqui. Deixa eu voltar. Irmãos, estamos encerrando o ano de 2025. Foi o que o Nelson falou. Então, assim, eu sempre peço, porque imagina alguém que eu não sei como é que são os irmãos que trazem a palavra aqui, mas eu pego a Bíblia assim, eu penso assim, de tudo que está nessa Bíblia, o que tu quer que eu fale hoje à noite, Deus? De tudo que está aqui. Como que a gente vai saber o que Deus quer que fale? O que eu tenho que aprender? O que os irmãos têm que aprender? O que Deus quer falar através das nossas vidas? E eu fico nesse dilema, me dá uma luz, para onde que eu vou, para que caminho eu vou? Então, eu sempre peço a Deus, Deus me confirma, e Ele confirma de uma maneira assim tão generosa. Quando Ele leu, eu fiquei com a perna bamba, assim, porque hoje não é final do ano. A gente está pensando, o ano está acabando, eu sei que Ele falou que Ele vai viajar, vai passear, e eu não vou passear. Mas por que Ele trouxe essa palavra? Confirmou no meu coração. Confirmou no meu coração que é isso que Deus quer. Que nós aqui, irmãos, que nós colocamos o nosso futuro, né, esse 2026 que vai chegar, que nós não temos a menor ideia como é que vai ser, diante dEle, para Ele realizar grandes coisas na nossa vida. Amém? Então, eu estava lá, né, em Filipenses, entregar tudo a Deus e receber essa paz maravilhosa. Em Salmo 37 também fala, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, entrega a Deus, deleita-te nele, tem prazer em conviver com Deus e Ele vai te conceder o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Coisa linda. Entregar o nosso caminho a Deus, confiar nele e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós nem temos que ter tanto trabalho assim. E eu quero ler de novo também o que o irmão Nelson leu. Versículo lindo e precioso, né, para gravar nos nossos corações. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam. Então, Deus está perto de nós. Ele está perto de nós que invocamos a Ele. Né? E Ele cumprirá o desejo do nosso coração. Ele conhece o nosso desejo. É claro que muitas vezes tem desejos que nós temos que não são bons para nós. Então, daí Ele não vai cumprir, mas Ele vai nos dizer isso. Ele vai mostrar para nós. Isso não é legal. Pode ser que demore um pouquinho, mas nós vamos entender. Não, realmente aquilo ali não era para mim. Não ia ser bom. Então, esse versículo aqui, ele é a chave dessa noite. Não é nem o que eu comecei, porque o que Deus queria falar realmente para nós é isso. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Amém, irmãos?
Então, o que eu desejo, né, para todos, né, para nós, para mim, para minha família e para vocês, é que 2026 realmente venha, que nós colocamos todos os nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, dores, angústias, tudo diante de Deus, que Ele faça a obra como Ele já tem feito, né? Como Ele já tem feito em nossas vidas. Nós ouvimos muitos testemunhos esse ano. A nossa igreja cresceu, frutificou. Nós tivemos, né, como o irmão falou ontem, um crescimento, né, do nosso grupo de mulheres, que é bem legal, do cultinho ali das crianças, irmãos trabalhando que não trabalhavam antes. Então, Deus foi muito bom aqui para nós, como igreja, né, como igreja da casa, e eu sei que como a nível pessoal também, cada um aqui teria um testemunho, teria algo para contar que se aproximou de Deus e que sentiu a resposta de Deus em nossas vidas. E Deus vai continuar fazendo cada vez mais para cada um de nós. Fiquem firmes, caminhando, orando, buscando a Deus, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. E eu queria encerrar... Como que é, irmão? Tinha? Apareceu? Fui ansiosa, viu? Dá para todo mundo ver? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então nós nós temos as preparações, os planos, as metas do nosso coração, mas do Senhor vem a resposta. Amém, irmãos? Que seja um ano abençoado para todos, né? Claro que não encerrou ainda, mas a palavra meio falar sobre isso. E não fiquem tristes também por tudo que aconteceu, que não deu certo, que não conseguiram fazer. Deus não olha para isso, Deus olha o nosso coração. Como a irmã falou, às vezes a gente tem alguns arrependimentos também, mas Deus conhece, Ele nos fortalece, Ele edifica a nossa fé. E muitas vezes, se nós erramos e falhamos, mas nos arrependemos, isso também vai edificar a nossa fé. O que não pode é errar, falhar, continuar no erro e não se arrepender. Mas a todos que se arrependem, o perdão de Deus está sempre aberto, sempre. E Ele sempre vai nos perdoar, nos amar. Ele entende as nossas dificuldades, Ele entende as nossas lutas, Ele entende as nossas fraquezas. Amém, irmãos? Eu queria orar com os irmãos. Quero colocar os irmãos diante de Deus com os seus planos, suas lutas e suas dificuldades. Queria que os irmãos também, como o Nelson falou, eu senti que os irmãos podem ficar de pé. Coloque a mão no seu coração, entregue a Deus tudo aquilo que você tem, tanto de luta, de dor, de dificuldade, de sonhos, e vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela Tua maravilhosa palavra, Senhor, que não falha, não erra, não traz engano, Senhor, mas traz vida, Senhor, vida em abundância, Senhor Deus. Tua palavra que nos ensina, nos encoraja, nos fortalece, Senhor Deus. Tua palavra que vem edificar a nossa fé a cada dia, Pai. Eu te louvo, Pai, porque Tu tem nos ensinado, consolado, Senhor, confortado, e tem nos fortalecido também, Senhor Deus. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Pai. E nessa hora, Senhor Deus, com os meus irmãos aqui, nós oramos, nós colocamos todos os nossos sonhos diante de Ti, Senhor Deus, todos os nossos planos, Senhor Deus, tudo aquilo que temos desejado, sonhado, almejado, Pai, todas as nossas dores, Pai, nossos problemas, às vezes de saúde, de relacionamento, Senhor, nós cremos, Pai, que Tu és fiel, Tu é poderoso, Senhor, para corrigir, para sanar, para trazer cura, Pai, para transformar nossa alma, transformar o nosso coração, Jesus. Senhor, glorifica o Teu nome através das nossas vidas, Pai. Se os nossos sonhos estão diante de Ti, Senhor, que é Tua vontade que se cumpra, Pai. Cada um dos meus irmãos aqui, Senhor Deus, tem planos, tem metas, tem sonhos, tem desejos, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Se é da Tua vontade, que Tu possa cumprir, Pai. Que Tu possa trazer cura, Senhor. Que Tu possa trazer libertação, Senhor. Que possa trazer liberação de perdão, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Tu possa trazer os nossos familiares também para o Teu convívio, Pai. Que os nossos familiares também alcancem a salvação, Pai. Muitos aqui têm filhos que não Te conhecem, Pai. Tem
pais, tem parentes, tem irmãos, tem colegas, tem amigos, tem familiares, que essas pessoas também possam vir a te conhecer, ver diferença na nossa vida, Pai. Como foi falado aqui, a longanimidade, Senhor, é um dom que vem de Ti, é um testemunho vivo daquilo que Tu faz nas nossas vidas, que possamos ser longânimos, pacientes, cheios de misericórdia, para que a nossa vida seja um testemunho, Senhor, diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, Senhor, de trabalho, de estudo, dos nossos vizinhos, Senhor. Que nós possamos ser longânimos com os nossos vizinhos, às vezes que até nos incomodam, com pessoas que nos perturbam, que nós possamos fazer diferença nessa terra, Senhor, que Teu nome seja engrandecido, exaltado através das nossas vidas, Senhor Deus. E nós sabemos o que temos que fazer, Pai, é termos amor, é termos misericórdia, Senhor, mas muitas vezes nós temos dificuldades, Senhor, então eu coloco a vida de todos os meus irmãos, Pai, que Tu venha agir a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém.